Oi, pessoal, eu sou o Rodolfo, trabalho no time global de pesquisa aqui na Doctoralha e também sou co-lead do LGBT Pod. E hoje vamos conversar um pouco sobre o Dia Internacional de Combate à LGBT-fobia, celebrado no dia 17 de maio. Estou aqui com o Juliano, que também vai participar desse bate-papo com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Rod, obrigado pelo papo. Eu sou coordenador de sucesso do cliente aqui na Doctorale, então trabalho responsável pelas frentes de implementação e ongoing dos nossos clientes individuais. Faço parte também do comitê de diversidade, assim como o Rod, e estou super animado para esse bate-papo. Maravilha. A ideia desse vídeo, pessoal, é trazer uma reflexão leve, mas importante, sobre o significado dessa data, o papel dos aliados e algumas atitudes práticas que ajudam a construir ambientes mais respeitosos, seguros e inclusivos, especialmente no ambiente de trabalho. Exato, e aí antes da gente falar sobre esse papel das pessoas aliadas e ações práticas referentes a isso, vale eu trazer um pequeno contexto do porquê do dia 17 de maio ser uma data tão importante. Basicamente, foi nessa data, em 1990, que a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E, apesar de parecer algo distante, isso aconteceu há pouco mais de 30 anos. Então, essa mudança ela aconteceu baseada em estudos científicos, psicológicos, que provaram de forma consistente que a homossexualidade não representa um transtorno, um desvio ou até mesmo uma condição clínica. A orientação sexual faz parte da diversidade natural da experiência humana. Então, quando a gente olha para esse contexto, para esse cenário, de 30 anos atrás, a gente ainda ter a homossexualidade como uma doença, categorizada com CID, né, a gente olha para esse cenário e entende que muitas pessoas LGBTQIA+, ainda vivem com o impacto que vem desse histórico de exclusão, preconceito, estigma mesmo relacionado a isso. E quando a gente fala sobre LGBTfobia, a gente não está falando só sobre agressões explícitas, mas, pelo contrário, muitas vezes é o preconceito disfarçado em situações sutis do cotidiano, através de comentários, piadas, estereótipos, e é por isso que o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia existe não só como uma lembrança histórica, de olhar para trás, mas como um convite para refletir sobre o tipo de ambiente, cultura que a gente constrói hoje, né? Pensar para frente também. Ainda bem que a gente acabou com aquele termo de homossexualismo, né? Esse sufixo ismo, ele trazia esse caráter de doença. E é muito triste lembrar que 30 anos atrás, mais tempo ainda, a nossa orientação sexual, a nossa forma de viver, experienciar o amor, era considerada uma doença. Bom, vamos falar agora de um ponto super importante, o papel dos aliados, que sem eles, historicamente, né, os aliados, principalmente nos ambientes culturais, na música, no cinema, na TV, sempre foi muito importante. Acho que a comunidade LGBT, ela tem que realmente agradecer muito as ações dos aliados em relação a apoiar nossas causas e conseguir amplificar a nossa voz. Muitas vezes, as pessoas pensam que inclusão é um tema que deve ser conduzido apenas por nós, pessoas da comunidade LGBT. Mas ambientes inclusivos só existem quando todos participam de sua construção. E ser um aliado não significa ter todas as respostas em nunca errar. Na prática, começa mesmo com abertura, respeito, disposição para aprender. Às vezes, existe uma pressão de eu só vou falar disso se eu for um expert no assunto. Quando, na verdade, o mais importante é uma intenção genuína de construir um ambiente seguro e respeitoso. E algo que faz bastante diferença é entender que os aliados ajudam a dividir a responsabilidade da conversa. Toda vez quando a gente aborda o tema da diversidade e esse tema é abordado por uma pessoa que não é explicitamente membro da comunidade LGBT, isso ganha muita força. Quando apenas nós, pessoas da comunidade LGBT, falamos sobre a diversidade, parece que esse tema é só nosso. E não é de um modo geral, de um modo coletivo, da sociedade, do nosso ambiente de trabalho. Quando, na realidade, a inclusão impacta em qualquer lugar que seres humanos estão habitando e convivendo. E isso influencia diretamente, como eu disse, o ambiente de trabalho. Quando as pessoas se sentem que podem existir com autenticidade, isso permite com que elas tenham um sentimento de segurança maior. E isso ajuda na participação, na colaboração e no desenvolvimento profissional de todos nós. No fim, ser uma pessoa aliada não é sobre protagonismo, mas sobre apoio consciente nas pequenas atitudes do dia a dia. Exato, e aí, trazendo isso para a prática, né? O que alguém pode fazer para ser um aliado melhor no ambiente de trabalho? Essa é uma pergunta que tem alguns caminhos possíveis, e a gente vai brevemente passar aqui sobre o que seria uma boa condução com relação a isso. Primeira coisa é prestar atenção na linguagem. Então, pequenos ajustes já tornam o ambiente mais inclusivo.
como, por exemplo, evitar assumir orientação sexual, identidade de gênero, ou relacionamento das pessoas. Em momentos de apresentação, por exemplo, em que colegas se conhecem ali numa primeira reunião no trabalho. Isso pode ser algo que já cria uma primeira impressão de certo desconforto. Você assumir, por exemplo, que um homem tem um relacionamento com uma mulher, ou vice-versa. Questão de orientação sexual, muito mais até. E também vale, obviamente, respeitar o nome, pronome, a forma como cada pessoa se apresenta em si. Então, pode parecer algo super simples, mas isso impacta diretamente nesse sentimento de pertencimento mesmo com relação à empresa, aos colegas, ao time que você está se juntando, faz toda a diferença. A primeira impressão ser positiva e de acolhimento já pode criar todo um caminho diferente para essas pessoas. Com certeza, cria um ambiente muito mais seguro. E aí a gente evita aquelas piadas do tio do pavê quando ele vê duas pessoas do mesmo gênero se relacionando, perguntando quem é o homem e quem é a mulher da relação. E a gente sabe que isso não existe dentro do universo da homossexualidade. Outra ação importante é reforçar que piadas ou comentários que possam constranger alguém, mesmo quando são vistos como uma brincadeira ou feitos sem intenção, eles precisam serem destacados para que exista ali uma mudança de comportamento. Culturalmente, tem várias brincadeiras e falas que têm o preconceito por trás delas. Algumas mais explícitas, como a que eu comentei. Outras que podem não parecer ofensivas, mas que com certeza afeta quem experiencia viver a homossexualidade dentro de uma sociedade que é mais heteronormativa. No fim, a inclusão não acontece apenas em grandes campanhas ou datas específicas. Ela acontece principalmente em pequenas atitudes repetidas todos os dias. E através desse esforço consciente, genuíno, essa vontade de querer construir um ambiente melhor para você, para o próximo, independentemente da sua orientação sexual, é o que faz esse dia 17 de maio, de combate à LGBTfobia, ser tão especial e tão importante para todo mundo. Exatamente, Rod. E aí, como você bem comentou, datas comemorativas, né, celebram um momento. Então, o dia 17 de maio em si é uma data específica que celebra essa virada de chave com relação ao conceito de homossexualidade. Mas, justamente, quando a gente olha para a data, fica esse convite para que cada pessoa reflita sobre qual é o ambiente que você ajuda a construir no dia a dia. Então, não é só um marco histórico, né? Mas é justamente a gente olhar para essa data e refletir, pensando sobre como que a gente pode trabalhar para cada vez mais o nosso ambiente seja melhor. E justamente sobre que a pessoa aliada, né, a gente não está falando sobre exercer com perfeição um papel, mas é sobre uma intenção, um aprendizado e uma ação contínua mesmo de pertencimento, de coletividade, para que todos se sintam parte ali do ambiente onde estão. Adorei o que você falou de intenção. Eu acho que intencionalidade é algo muito importante e que, querendo ou não, dentro do ambiente de trabalho, a gente espera que a pessoa que está trabalhando do nosso lado tenha isso. No final das contas, o que a gente quer é gerar um ambiente de trabalho em que a empatia ela fale mais alto, né? Que a gente trate os outros da forma como a gente gostaria de ser tratado. Exato. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por nos assistirem e espero que essa conversa tenha trazido algumas reflexões importantes para todos que nos escutaram no dia de hoje. Sim. Obrigado.